Serranópolis fica no sudoeste do estado de Goiás, a 50 quilômetros de Jataí e a 380 quilômetros de Goiânia. Segundo o IBGE, essa cidade possui 8.737 habitantes. Mas não se iluda. Serranópolis possui um dos mais importantes sítios arqueológicos da América Latina. Serranópolis é destaque nacional no mundo da arqueologia por sua importante contribuição na pesquisa arqueológica em busca de conhecimento sobre a vida e os costumes de nossos antepassados. O primeiro esqueleto humano encontrado na Gruta do Diogo foi na década de 90, datado de mais de 11 mil anos, e foi carinhosamente chamado pelos serranopolinos de Zé da Gabiroba. No entanto, as pesquisas também descobriram um farto acervo de pinturas rupestres que contam a história de antepassados com datas de mais de 11 mil anos. Na Pousada das Araras, uma reserva particular de patrimônio nacional, existe uma imensa riqueza preservada há mais de 550 gerações. A Pousada das Araras é considerada um dos mais importantes sítios arqueológicos da América Latina devido à quantidade de pinturas e datação de mais de 11.500 anos. Como se não bastasse tanta riqueza cultural, novos vestígios culturais encontrados em escavações próximas, onde foi encontrado o primeiro esqueleto humano na década de 90, foram encontrados 10 crânios humanos milenares localizados numa única quadrícula de 1 metro quadrado. Liderados pelos professores doutores Júlio César Rubim e Rosicler Teodoro da Silva, a equipe formada por 20 pessoas, entre estudantes e professores, escavam desde 2020 no Complexo do Diogo, dando continuidade às pesquisas iniciadas na década de 1970 pelo padre jesuíta e arqueólogo gaúcho e professor Dr. Pedro Inácio Schmidt. No dia 26 de agosto de 2022, no Armazém de Cultura, foi realizado o anúncio da nova descoberta na presença das autoridades locais e da equipe de professores doutores da PUC Goiás. Eles poderiam muito bem buscar holofotes e mídias e rede nacional, mas preferiram vir até aqui e anunciar as várias descobertas para o nosso povo, a nossa população de Serranópolis, destacou o então secretário da Cultura, Delídio Neri. O nosso primeiro personagem é este homem, Seu Antônio Pereira, mais conhecido por todos como Seu Pereira. Ele tem o respeitável currículo de ser por 2 vezes prefeito de Serranópolis e se eleger a vereador por 5 mandatos. Herói ou vilão? Conversamos com ele para saber mais um pouco da sua vida e dos seus feitos. De 76 a 82, 6 anos. E aí de 82 a 88, mais 6 anos. Eu tive o privilégio de ser o vereador mais votado naquela época. Seu Pereira fala dos seus antigos adversários políticos e eu quis saber dele quem foi o seu maior adversário político. Veja o que ele respondeu. Olha, eu enfrentei 2 eleições com o senhor Antônio Freitas Machado, seu Ico, né? Por sinal, foi um bom prefeito na época e o pessoal admirava muito por ele, né? Prestou um serviço para Serranópolis também. Era um adversário muito pesado, porque ele como prefeito, eu como vereador, enfrentar uma eleição com ele não era fácil. É fácil, né? Perguntei a seu Antônio Pereira quais foram as obras que mais ele se orgulhou e ele respondeu. Olha, eu acho o seguinte, eu comecei comprando um pedaço ali de um alqueire do seu João Afonso Pérez, ali para construir umas casas no Vale do Raio, onde doamos, né?
Depois veio o Íris, governador, com os projetos mutirões, fazer aí 1000 casas num dia. Eu comprei uma área ali do seu João Goulart e troquei com a Goalco, que já estava loteado para fazer umas casas ali, 60 lotes. E doamos e foi feito umas casas ali de imediato, de placa, né, que era da época, o modelo era aquele, onde doamos para o pessoal. E ali naquele local construímos lá um colégio, né, colégio por sinal da época muito bom, com cantina e tudo, para aquela comunidade. Descemos aqui, fizemos esse colégio aqui no setor no Putira, que hoje é um dos colégios de referência de Serranópolis, que hoje é em Mídia Honória. Também foi feito no nosso pleito. E fiz aqui também, que eu acho que foi importante, 27 casas com recursos do município, entregamos na chave, foi doado para as pessoas sem custo nenhum. E depois, no governo do Maguito, fizemos ali, comprei uma área do João Goulart, ali onde é que está aquele ginásio de esporte. Outra parte que nós compramos, que eu achei que foi de grande importância, quando eu comprei ali, os vereadores deram de cima, comprei aquela cascalheira ali em cima da serrinha, há 30 anos atrás, por R$5.000. Então, os vereadores falaram, nossa, mas é um absurdo comprar um alqueire de terra por R$5.000. E aquilo ali cascalhou essa cidade inteira, cascalhou os estados da fazenda, cascalhou o campo de avião, cascalhou as fazendas para todo lugar, e Serranópolis inteiro, que até hoje está servindo lá, com 30 anos. Então eu admiro de eu ter comprado aquela área ali, né, para usar aquele cascalho. A Mesgo é uma casa de referência para Serranópolis, não só para Serranópolis, para os municípios todos que filiaram e ali montou aquela casa. Eram dificuldades, nós não tínhamos aonde levar o pessoal nosso, o recurso hospitalar de atendimento aqui era muito pouco, né? Muito pouco. Então fizemos ali uma associação e fundamos ali a Mesgo, aonde nós compramos de imediato uma Kombi e um Golzinho, alugamos lá um Kombi para fazer um escritório e também uma casa para fazer um refeitório. Conversando com o seu Antônio Pereira, eu descobri que ao terminar de construir o Hospital Municipal de Serranópolis, eles precisavam de leitos para o hospital. E em busca de doações foram até Brasília. E lá conseguiram leitos para o Hospital de Serranópolis, oriundos de Cuba. Seu Antônio Pereira conta essa história para nós em primeira mão. Veja bem, nós terminamos o hospital, a construção, e não tínhamos recurso para instalar, equipar o hospital. E eu fui a Brasília para tentar ver se eu arrumava algum recurso. E ele falou, olha, vamos lá no hospital de base ver. Tem muita coisa no hospital de base que vem para aí, até hoje não tem tudo trem lacrado e não foi montado ainda. Vamos lá ver se tem alguma coisa que pode ser útil para o hospital de Serranópolis. E assim fomos. E lá encontramos umas camas que foram doadas lá de Cuba, do país de Cuba, para o Hospital de Base de Brasília. E aí eles falaram, essas camas nós não vamos usar ela. Serve para você? Eu falei, ótimo, é o que nós estamos precisando. Então pegamos essas camas e trouxemos para cá, que ficou até agora. E já tinha usado lá uns sei quantos anos, né? Que não servia mais para eles, e para nós serviu uns 30 anos aí. Uma das marcas registradas do seu Antônio Pereira é a sua fidelidade partidária ao MDB. São aproximadamente 50 anos de militância partidária. Mas nessas últimas eleições municipais, seu Pereira desvinculou-se do seu partido e apoiou o atual prefeito Tárcio Dutra. Veja o que o seu Antônio Pereira disse com relação à sua desfiliação ao MDB. No domingo, aliás, chegou um moço na minha casa e falou, olha, vai ter a eleição da presidência do diretório? Eu falei, sim, quarta-feira, você está convidado? Ele falou, estou sim. Aí ele puxou um celular e naquele celular ele me mostrou que era já o presidente atual. E eu falei, nossa, mas não esperava por essa. E para mim foi uma decepção muito grande. Eu falei, uma pessoa igual eu, que já fui prefeito, vereador e tudo, não sirva para ser o presidente do partido?
Mas foi um baque, viu, pastor? O senhor acabou sendo uma peça muito importante na eleição do Tárcio. O senhor se arrepende disso? Eu dou glória a Deus por isso, porque hoje eu sinto-me feliz, sinto-me livre, né? Porque eu tinha aquela garra pelo MDB, eu brigava pelo partido, e hoje não, estou no PP, estou feliz, porque ter ajudado o Tárcio está aí fazendo administração modelo para Serranópolis, né? E eu estou muito feliz com isso. Fiquei muitos dias assim, magoado, às vezes com aquelas pessoas que fizeram isso comigo, mas depois Deus tocou no meu coração e falou, não, a gente não precisa ficar atrelado e agarrado a partido para quem não te quer, não. Se você não te quer, tem alguém que quer. E eu escolhi o PP para me filiar. Estou muito feliz com isso. É claro que seu Pereira teve a sua importância política na cidade, mas ele conta a história de quando chegou aqui e como ajudou a construir este lugar e como ele foi um dos pioneiros desta cidade. Seu Antônio, o senhor também foi uma das primeiras pessoas a chegar aqui em Serranópolis, né? Você, quando chegou aqui, quantas pessoas tinha aqui? Como que era essa cidade? Nós chegamos aqui em 1950. Meu pai veio para cá para a gente, né, começar a botar os filhos para estudar, e tinha 2 casas, né, a nossa foi a 3ª casa, e aí começou a falar no patrimônio, aí veio Serra do Café, proveniente dos cafezais que aqui tinham, né, então vinha muita gente de fora para apanhar café aqui na Serra do Café, começou a fazer o povoado aqui, e assim começou a cidade de Serranópolis, e para minha família, né, porque a minha família, que é a família Pereira, é uma grande família que começou, e a família Cristine, que fez o loteamento, foram os baluartes dessa cidade, né? E eu tenho muita grande admiração por isso, respeito muito a posição dos fundadores dessa cidade, dos seus netos, bisnetos e filhos que ainda tem aí, do seu Elisiário, né? Que era o fundador dessa cidade. Na conversa que nós tivemos com o seu Antônio Pereira, a gente viu grandes obras, mas por que ele foi tão criticado com relação ao seu último mandato? Eu fiz essa pergunta, veja a resposta do seu Antônio Pereira. Seu Antônio, uma das maiores críticas com relação ao mandato do senhor, né, foi no segundo mandato, de 1997 até 2000. Né? As pessoas reclamam muito, os funcionários públicos, por falta de pagamento e funcionalismo. O que aconteceu? Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve nesse mandato? Olha, a gente é o seguinte, quando pega às vezes o mandato de companheiro, a gente às vezes não fala, às vezes alguma coisa que às vezes o pessoal às vezes nem sabe. Eu nunca até falei isso, mencionei isso, mas quando eu peguei tinha 3 meses atrasado do ex-prefeito, né? Eles acham que ele não deixou nenhuma folha, mas deixou 3 folhas, e aonde eu fui atrasar esses pagamentos foi mediante eu pagar essas folhas que estavam atrasadas, e os recursos do município eram pouco, e aí começou a atrasar esses recursos. Então eu tenho a esclarecer, todas as vezes que eu fui candidato, eu me procurei ser humilde e ser honesto. Dona Margarida não quis gravar a entrevista, mas nós mencionamos aqui o seu relevante papel na nossa sociedade, aqui na nossa cidade. Primeira dama 2 vezes e foi eleita vice-prefeita durante 2 mandatos. Então, era vale quanto pesa. Então, o município pequeno, às vezes, levava uma fatinha muito pouco, mas era muito difícil e nós não tínhamos também esse acesso a Brasília, não era fácil a gente ir até lá. E até mesmo que as estradas, quase tudo era de terra naquela época, Goiânia, a gente saía daqui cedo, 6 horas da manhã, para chegar lá 6, 7 horas da tarde, e falava assim, graças a Deus viemos bem. E eu tive um cara do meu lado, que hoje não existe mais, mas que era um baluarte no PMDB, seu José Rodrigues da Fonseca, que era meu amigo para todos os efeitos. Então, muitas das vezes, eu não era o candidato do diretório. O candidato do diretório era outro candidato. Mas como eu comecei a articular e fazer essas menções para a candidatura, e eu ainda lancei uma candidatura da seguinte forma. Eu falei, a política
da caminhada do a pé contra o Chevrolet. Quer dizer, o a pé era eu e o Chevrolet era meu adversário, que tinha recurso, tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, né? Mas tinha coragem. Era parecido com a do Golias contra o Davi, né? Mais ou menos. Era do a pé contra o Chevrolet. Mais ou menos eu fiz essa comparação. Seu Antônio Pereira, para poder medir a sua força eleitoral aqui em Serranópolis, ele fez uma pesquisa eleitoral de forma caseira e manual através do seu Osorinho. Veja essa história interessante. A gente, meio tipo uma brincadeira, a gente fazia uma pesquisa com as pessoas da época, tinha 3.000 eleitores, depois passou para 4, até que chegou hoje, já está quase 8.000. Mas na pesquisa que a gente fazia naquela época, era bem poucas pessoas, né? O Antônio Pereira, candidato a vereador, foi muito bem votado, né? Depois ele veio candidatar a prefeito, também apoio do partido, teve muito voto. Ele nas pesquisas liderava sempre nas pesquisas. E foi o que aconteceu nas urnas, né? Nas urnas também ele foi bem votado. Ele na época ele tinha um vice bastante conhecido, amigo do povo, né? Do Oswaldo Figueira, né? Então ele fez maioria na Câmara também, na época. Primeiro pleito, né? Aí depois veio de novamente, ele concorreu na convenção com o Vilian, né? Ele ganhou, parece que por 4 votos, né? Do Vilian na convenção. Também foi bem votado novamente, né? E aí veio para vereador e sempre bem votado. A história de seu Antônio Pereira se mistura com a história de Serranópolis. Seu Pereira não foi apenas o político, mas também um pioneiro da cidade. Como todo político, tem quem o critique, o que é absolutamente normal. Mas ele é muito querido pelos populares e uma referência para seus filhos e netos. Seu legado ficará registrado para que futuramente essa história de superação e vitória seja tema de escritos, poesias e músicas.